Estamos, então, a partir de agora, ao vivo, pela TV Câmara, pelas redes sociais da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Muito boa noite a todos que estão presentes conosco e também que nos acompanham virtualmente. A Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Altas Habilidades e Superdotação da Câmara Municipal de Caxias do Sul inicia agora o segundo ciclo de palestras Altas Habilidades e Superdotação. Saudamos a todos que nos acompanham aqui presencialmente, hoje no plenário, e também para quem nos acompanha de forma virtual pelas redes sociais e pela TV Câmara. Uma apresentação, eu sou Marisol Santos, vereadora dessa casa, e com muito orgulho, muita alegria, por incentivo dessas mães que estão aqui hoje, reunidas, presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Altas Habilidades e Superdotação. Quero agradecer a presença neste evento também, oficialmente, representando a Secretaria Municipal de Educação, a assessora pedagógica de projetos do AE, a professora Valéria Castilhos, e também representando a 4ª Coordenadoria Regional de Educação, a senhora Inês Castilhos Lopes, que é assessora de Educação Especial da 4ª CRE. Com o objetivo de ampliar a discussão, desfazer mitos e preconceitos que cercam esse tema, a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Altas Habilidades e Superdotação promove, a partir de hoje, o segundo ciclo de palestras AHSD. Os bate-papos que acontecerão, então, de junho a agosto, vão ser transmitidos sempre pelas redes sociais da Câmara, também pela TV Câmara, o canal 16 da NET, sempre às 7h da noite. Os profissionais e os temas foram definidos em conjunto com um grupo muito especial que nós aqui chamamos carinhosamente da nossa assessoria técnica, que são as mães que lutam, estão conosco, a Aline, a Tassi, que está aqui, e a Cirlei também. Elas nos ajudaram muito, contribuíram muito para que a gente definisse os temas mais importantes para a gente tratar nesse segundo ciclo de palestras. O encontro de hoje, a nossa ideia é que funcione da seguinte forma. A palestrante, que já está aqui conosco, a Lúcia Lambi, ela abre o ciclo de palestras, ela fala inicialmente por um tempo de 60 minutos, isso é o previsto. E depois a gente abre espaço para questionamentos, também por um tempo de 20 a 30 minutos. Claro que isso pode variar muito conforme as decisões da plateia e também a interação com a nossa palestrante. Apresento a Lúcia Lambi para vocês que estão aqui conosco. A Lúcia é assessora técnica da FADERS, Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades e Superdotação no Rio Grande do Sul. Ela é vice-presidente da AGAST, a Associação Gaúcha de Apoio às Altas Habilidades e Superdotação. É pesquisadora na área de gestão educacional, altas habilidades e inovação. Então, como a gente veio para ouvir a Lúcia, tenho certeza que todos nós viemos para aprender muito mais e também para compartilhar as nossas experiências. A gente quer ouvir agora a palavra da Lúcia, que hoje fala sobre o tema Altas Habilidades, Direitos, Mitos e Avanços. Lúcia, seja muito bem-vinda. Mais uma vez, obrigada por aceitar o nosso convite de forma voluntária. Ficamos extremamente contentes em nome de todos os vereadores que compõem a Frente Parlamentar e também de todas essas famílias que estão conosco, de vários professores, psicólogos, estudantes, coordenadores pedagógicos das escolas que estão aqui, de escolas particulares, escolas públicas, municipais, estaduais, escolas de educação infantil. Muito bom ter vocês todos aqui conosco. E, em nome de todos, eu agradeço a tua disponibilidade em participar conosco. Muito obrigada e seja muito bem-vinda. A palavra é tua. Alô? Sim. Boa noite. Obrigada, vereadora Marisol, pelo convite. E agradeço muito que vocês estejam aqui hoje. A gente sabe como temos um dia atarefado, então isso significa muito para nós, para as pessoas que se preocupam com a educação, e especificamente a educação para todos, Se não for para todos, não é de qualidade. Então, não sei se eu... Aqui, meu amigo passa a canetinha. Bom, então,
Como já fui devidamente apresentada, eu gostaria de aproveitar bastante esse tempo de hoje para que nós possamos estabelecer um debate, uma conversa. E aí eu vou pedir que, além de aguardar, né, para o final, fazer perguntas, a qualquer momento que vocês quiserem, ou mandar no papelzinho para cá pergunta, sugestões, por favor, estou aqui à disposição. Tá? Então, aqui, como a vereadora anunciou, estou representando a FADERS, que é uma fundação extremamente importante para nós aqui no Estado, e nós trabalhamos lá recebendo, né, as demandas sobre altas habilidades e para as pessoas com deficiência também. Muito bem. Aí a primeira interação de hoje é: vocês sabem que imagem é essa? Tem alguma ideia do que vocês estão vendo aí? Sim. É? Que será essa imagem? Uma foto antiga? Será que é de algum filme antigo? Será que é uma simulação? Alguém gostaria de falar em voz alta o que vocês estão vendo? Será que é a cidade de Caxias nos seus primeiros tempos? Sim, acertamos. Bem, olha aí. Enfim, mas quem veio fazer a palestra é uma professora, uma arquiteta ou uma engenheira? O que ela quer com essa imagem aí? O que vocês acreditam que tem de relação com pessoas com altas habilidades? Será que é porque um grupo de pessoas que chega no século XIX, num lugar que só tem animais selvagens, né, uma mata fechada, né, um clima maravilhoso, não é? Essas pessoas chegam e, com isso, elas fazem isso. É o mesmo lugar. Esses prédios, essas casas, surgiram por geração espontânea? Ou muitas pessoas com altas habilidades e, com todas as suas, né, suas limitações também, conseguiram construir uma cidade, um município, um lugar para se gostar de viver, né? Vocês imaginam todos esses prédios, casas, quantas pessoas moram aí, né, e ainda não foram reconhecidas por todo o seu valor, e outras pessoas também que iniciaram a construção dessa grande cidade. Bom, a vereadora Marisol já me apresentou, mas eu gostaria de dizer assim, me apresentar também, dizendo que, além de assessora técnica da FADERS, vice-presidente da AGASD e pesquisadora, eu sou uma pessoa também constantemente curiosa. Então, o que eu trago aqui para vocês não são receitas, né, não são caminhos que as pessoas são obrigadas a percorrer, né, são mais também questionamentos e alguns indicadores que eu fui aprendendo ao longo da vida. Tá? Bom, aqui eu trouxe para vocês, e quero deixar assim bem, né, obviamente, claro que todos os materiais que eu trago aqui, relatos de famílias, de pessoas, eu peço autorização antes por escrito para a pessoa. Tá? Então, essa narrativa que eu li numa rede social um dia, ela me chamou bastante atenção, né? E eu gostaria de compartilhar com vocês a leitura, porque essa moça disse o seguinte: boa noite, pessoal. Estou no 4º período de pedagogia e tenho uma filha de 4 anos em investigação de altas habilidades. Algumas colegas comentam suas experiências como professoras e como mães de seus filhos na escola, numa forma de participar das aulas. E eu também gosto de participar. Infelizmente, nenhuma de minhas colegas tem experiência com alunos, ou tem uma luz ali na minha frente, filhos. Deixa eu ver se eu consigo ver. De repente, eu vou ler ali na frente, porque aqui tem uma iluminação que não me ajuda. Obrigada. Então, infelizmente, nenhuma de minhas colegas tem experiência com alunos ou filhos com altas habilidades. E hoje, quando fui comentar sobre a luta que tem sido com minha filha na escola dela,
o nosso professor me criticou. Eu havia comentado que, no início do ano, havia uma atividade no livro da minha filha que mandava a criança, com a ajuda de um adulto, escrever o nome dela. Minha filha, que no início do ano já sabia escrever o nome completo, não pôde escrever o nome todo, pois a professora não deixou. Eu peço, inclusive, que vocês ali me perdoem, eu não fiz nenhuma correção gramatical, porque o importante aí é o conteúdo, tá? Ela voltou para casa triste, me dizendo que a professora não tinha deixado ela escrever o nome todo. Pessoal, eu não inventei isso, tá? Eu só transcrevi. Quando comentei sobre isso na minha classe, meu professor disse que a professora estava certa e que minha filha precisava aprender o que é limites. Disse que nós, mães, queremos que nossos filhos sejam especiais, mas isso não é verdade. Meu filho mais velho, 7 anos, é Asperger com déficit de atenção. E mesmo ele tendo laudo, eu quis que ele não tivesse material adaptado, nem mediadora, pois ele tem conseguido acompanhar a classe sem problemas. O grau dele é bem leve. E as notas são excelentes. Meu professor disse que eu não aceito a crítica como professora, que estou só olhando pelo lado de ser mãe. Mas eu não sou professora ainda. Estou estudando para ser, mas ainda não sou. E eu adoraria que a professora da minha filha tivesse um filho com altas habilidades, pois ela estaria mais preparada para lidar com crianças assim. Fiquei decepcionada, pois no local onde estamos estudando para ser professoras, vejo um descaso com as crianças que têm altas habilidades. Então, o que esperar das escolas da minha região no futuro? E aí ela segue com a descrição de tudo que está acontecendo. Vou tentar não adjetivar, tá? Ou mais para o final, porque nós temos uma questão de tempo hoje. E, no final, ela diz: eu quero ser uma boa professora e olhar para todos os alunos com carinho, desde os que têm dificuldades aos que têm altas habilidades, e os alunos comuns também. Quero que todos sejam estimulados e possam se desenvolver da melhor maneira que puderem. E eu ficarei muito feliz em fazer a diferença na vida de cada um deles. Não é só sobre a minha filha, é sobre todas as crianças. Desculpem o desabafo. Espero que me compreendam. Hoje, eu não deveria ter ido para a faculdade. Então, a pessoa está na faculdade, uma jovem, vocês imaginem, algumas pessoas devem estar se identificando com ela, né? Um lugar de produção de saber e a pessoa ter esse sentimento de que não deveria ter ido estudar, né? Então, para isso, também que nós estamos aqui, para que cada um de nós, cada uma de nós, depois desse encontro, possa levar essas ideias para as pessoas e despertar o diálogo sobre isso. Bem, eu trouxe essa imagem, que é uma das mais populares, né, nas redes, onde se fala sobre altas habilidades, para deixar algumas ideias e curiosidades para que vocês também possam, em conjunto, porque a gente possa criar aqui uma rede de pessoas interessadas em o que é competência, o que é habilidade, são coisas diferentes, o que é talento e o que é inteligência, tá? Existem várias abordagens desses conceitos que estão intimamente ligados ao conhecimento sobre altas habilidades. Então, quem é da área da educação, as famílias que também vão conduzir os seus filhos, vão trabalhar com eles, eu recomendo, e devido ao tempo hoje, eu tive de fazer escolhas. Então, eu vou trazer algumas questões que são para mais adiante, quem quiser pesquisar e quiser orientação, a gente continua se comunicando pelas redes. Mas eu gostaria de pontuar que essas 4 palavras são importantíssimas para se avaliar altas habilidades. Muito bem. Agora eu trago aqui a foto de imagem de algumas pessoas que vocês devem conhecer muito bem. Esta moça, por exemplo,
Alguém sabe o nome dela? Já viu a imagem dela como pessoa com altas habilidades? Arriscaria dizer qual é o nome dela? E essa aqui? Essa? E essa pessoa? E essa? Alguma sugestão? Sim, tem gente que já está reconhecendo. Essa aqui? Essa? E essa? Alguma sugestão? Alguém gostaria de falar? Alguém conhece? Já leu a biografia dessas moças, dessas senhoras? E a última eu coloquei o nome, que ela tem sido muito falada ultimamente no meio acadêmico, que é a Lise Meitner. Outra coisa que eu vou fazer para incomodar bastante, eu não vou dizer o nome dessas moças, os nomes dessas moças, tá? Enfim, propositalmente, porque eu quero levar a uma condução de curiosidade que vocês vão entender logo. E essas pessoas aqui, vocês conhecem? Sim, algumas só de olhar ali. Eu tenho certeza que uma vocês identificaram, né? Então, assim, ó, essa foto é da Conferência de Solvay em 1927, e nós temos ali pessoas que foram, né, e ainda são muito importantes para o desenvolvimento científico e tecnológico desse planeta, né? Se vocês compararem essa foto com as outras que eu mostrei anteriormente, acredito que vocês entendem qual é a provocação que eu quero fazer. Bom, agora vamos falar tecnicamente sobre altas habilidades de superdotação. Existem algumas teorias que embasam, né, que nos dão suporte para compreender as pessoas com altas habilidades. Uma delas é o modelo de dotação italiano de Gagné. O outro é o modelo de dotação de Munique, ou München, para quem, né, falar diretamente de lá. Teoria dos 3 anéis de Renzulli, a teoria triárquica de superdotação de Sternberg, e lembrar que nenhuma delas defende que a superdotação se restringe a identificar o QI de uma pessoa. Tá? Bom, e aqui fico feliz que Patrícia está conosco, porque muito sobre Dabrowski já aprendi com ela. A teoria da desintegração positiva é importantíssima para que se possa compreender as altas habilidades, né? Já se traduziu do polonês para o inglês como overexcitabilities, né? Algumas pessoas estão traduzindo como sobreexcitabilidades, outras como supersensibilidades e outras como hipersensibilidades. O que estamos vendo é que, sim, é muito frequente num perfil, num quadro de superdotação, que a pessoa também tenha esses indicadores de hiper ou supersensibilidades. E sobre Sternberg, ele apresentou na teoria triárquica 3 tipos de pensamento. O analítico, que se concentra no planejamento, no monitoramento, na reflexão e na transferência. O pensamento criativo, que se concentra no desenvolvimento e aplicação de novas ideias e criação de soluções. E o pensamento prático, que se concentra em selecionar e moldar ambientes e experiências do mundo real. Então, se a gente for pensar naquela primeira imagem que eu mostrei hoje, né, e na segunda, da cidade em transformação, vocês veem como existe uma harmonia entre esses conceitos e imaginar que as pessoas que constroem uma cidade partindo de muito pouco, certamente elas têm essas características, né, na sua mente. Bom, ciente que a maioria das pessoas diferem sua capacidade geral de usar as 3 inteligências, Sternberg mais tarde desenvolveu uma tipologia de pessoas com base em sua teoria, diferenciando 7 tipos. Tá? Bem, eu tomei uma decisão, já preparando a apresentação de hoje, como nós não temos muito tempo, né? Eu vou deixar essa apresentação à disposição para publicar de alguma forma, para que vocês tenham acesso. Tá? Mas hoje eu não vou detalhar cada um deles. Eu gostaria de que vocês
tomassem conhecimento de que existem, né, essas características, existem esses perfis, o analítico, o criador, o praticante, o analítico criador, o profissional analítico, o praticante criativo e o equilibrador consumado. Tá? Talvez algumas traduções aí de alguns termos para o português, se nós formos apurar um pouco, não sejam exatamente essas. Mas a ideia do que Sternberg nos apresenta é essa. Tá? Por que eu trago isso? Porque depois vocês vão ver, quando falarmos de Renzulli, muitas de vocês, muitos já conhecem aqui um pouco da teoria do Renzulli, mas fica a ideia, quando se coloca ele em primeiro lugar, em muitas publicações sobre altas habilidades, que a única teoria, as únicas ideias difundidas são as dele. E não, existem outros pesquisadores também sobre altas habilidades e sobre inteligência, criatividade, que vão compor toda uma rede de estudos. Tá? Bom, e aqui uma representação bastante popular da teoria dos três anéis de Renzulli, né? Em que ele dizia que, quando houver um comportamento de superdotação, onde é que a gente encontra esse comportamento de superdotação? Deixa eu ver se vai funcionar aqui. Aqui, não. Enfim, ali no meio, naquela partezinha cinza, né? Seria uma combinação dos três fatores: criatividade, habilidade acima da média e comprometimento com a tarefa, tá? Em uma ou mais inteligências ou capacidades. E esses três anéis estão sobre, né, um fundo que representa muito da cultura onde essa pessoa está inserida, dos comportamentos, das relações, do hábitos, né, que é um conceito lá da sociologia. Então, uma pessoa, quando identificada com altas habilidades, nem sempre, inicialmente, aparecerão esses três anéis com a mesma intensidade, a mesma frequência, a mesma consistência. E eles estão sobre uma malha de cultura e de outras características onde essa pessoa está inserida, né, de como ela é. Bom, além disso, a superdotação aparece em determinado tempo, com certas pessoas e sob certas circunstâncias, né? Por isso que, às vezes, muitas pessoas com altas habilidades não são identificadas, porque essas circunstâncias elas podem camuflar, mascarar os comportamentos, né? A pessoa não tem a oportunidade de ser reconhecida no seu meio sociocultural como uma pessoa com altas habilidades. Tá? Existe também uma divulgação bastante enfática no nosso país da teoria das inteligências múltiplas do Howard Gardner, né? Que muitos de vocês já devem ter também tido contato. Então, nós temos ali a inteligência linguística, a musical, a lógico-matemática, a espacial, a corporal sinestésica, interpessoal, intrapessoal e naturalista. Cada uma com as suas características específicas, né? Cada uma dessas inteligências foi apresentada por ele na sua teoria, nos seus estudos, mas há muitos avanços de outros pesquisadores, outras pesquisadoras, psicólogos, que estão identificando outras inteligências, né? Algumas pessoas também contestam a forma como ele apresentou, né, e os avanços que ele demonstrou, mas esse material do Gardner é muito importante para que a gente possa pensar sobre o cérebro humano, né? Então, aí está o seu mérito. Bom, aqui eu trouxe para vocês, para lembrar, né, que nós estamos nesses estudos, lá na FADERS, nós temos toda uma organização de atendimento, de capacitação e de coordenação de direitos e políticas públicas que nos dão, né, esse espaço para pesquisarmos e falarmos sobre altas habilidades. Bom, sempre há uma preocupação em perguntar, né, para nós, afinal, quantas pessoas, quando nós sabemos quantas pessoas podem ter indicadores de altas habilidades? Então, se nós considerarmos dados de até 2017, dos 48
1.608.000, aproximadamente, alunos matriculados na rede de ensino brasileira, apenas 19.700 estavam identificados como pessoas com altas habilidades e superdotação. Tá? Ali também temos um dado sobre a identificação na graduação. O que se sabe é que pouco se sabe. E isso é um outro fator, né, de desafio. E hoje estava conversando com a vereadora sobre... Nós temos de apresentar esses dados, sim, lamentar algumas questões, mas ver o que nós vamos fazer com isso. Então, precisamos de várias estratégias, tanto na formação de professoras, professores, como em outras áreas profissionais também, para que se possa identificar essas pessoas e depois atendê-las. Tá? Aqui eu trouxe somente alguns nomes de pesquisadores, pesquisadoras brasileiros e alguns de fora do país, para vocês saberem um pouco de quais são, né, os materiais teóricos que nós utilizamos para estudar as altas habilidades aqui no nosso estado. Tá? Bom, listas de verificação, checklists, questionários de identificação, existem vários. Já existe muito material à disposição para identificar. Aqui vocês já devem ter tido contato também, né? Quais são algumas características das pessoas com altas habilidades, como, por exemplo, alto grau de curiosidade, alto nível de energia, interesse por livros, riqueza de expressão verbal, liderança e assim por diante. Então, muitas pessoas podem ter essas características e muitas outras podem, por uma série de circunstâncias da sua vida, ter essa capacidade, ter essas características, mas não apresentá-las no momento em que essa criança ou que essa pessoa está sendo identificada. Então, por que eu trouxe um pouco dessa lista de comportamentos, de indicadores de superdotação, certo? Porque nós temos que ter muito cuidado com quem vai avaliar, identificar, não é? Porque cada pessoa com altas habilidades terá um perfil, terá um comportamento. Uma pessoa, uma criança, um adolescente com altas habilidades nunca será exatamente igual ao outro. Então, essas listas de verificação, essas descrições de comportamentos, elas são resultados de estudos, mas nós não devemos só ficar, né, limitados a elas. Então, por isso é importante, quando se vai identificar, que o trabalho seja feito em rede, que se verifique se os profissionais são especialistas na área, porque não basta apenas uma formação na área da psicologia, a pessoa tem de se especializar em altas habilidades. Tá? Bom, e agora, eu gosto de ir intercalando entre um assunto e outro, despertar algumas reflexões. Essa pessoa aí, vocês já viram a imagem dela em algum momento? Conhecem? Fica a dúvida, né? Pois é. Eu não sei se ela tem, como é que é, se ela tem TikTok. Acho que não, né? Se ela tem, acho que ela não é só TikTok. Vamos ver quem é. Tem um nome aí na cabeça, TikTok ela não tem, né? Eu acho que não. Vamos ver. Helena Antipoff. Olha aí. Né? Não, ela não deu tempo. Ela chama a atenção na sociedade pestalozzi para os bem dotados. Então, quando é que algum termo parecido com altas habilidades ficou conhecido aqui no país? Vocês têm ideia, mais ou menos, o ano? Ano passado? Há 10 anos? 20? Nenhuma ideia? 38. Como é que pode? Em 1938, essa moça já falava sobre os bem dotados no Brasil. Né? E tem gente que hoje, se a gente falar, essa criança que tem indicadores de altas habilidades, não. Não é isso aí, os pais estão forçando em casa. Essa criança, ela já sabe ler e escrever com 3 anos, mas isso aí é o pai e a mãe. Quando embalavam com 2 meses no carrinho, eles falavam a tabuada do 18. Né? Então, é forçado. Já que a gente vai falar de mitos hoje, né, Marisol? Então, eu fiz questão de trazer essa lembrança da Helena para vocês verem como há muito tempo já pessoas se interessam por estudar esse tema no país. Ele não é novo. Então,
quando alguém disser para vocês, mas isso é uma novidade, né? Não sei, eu não sabia disso. Desde 1938 se fala disso no país. Bom, e o que aconteceu em 1978? Criação da Associação Brasileira para Superdotados. Em 1981, a criação da Associação Brasileira para Superdotados, seção no Rio Grande do Sul, que se alterou para a AGASD em 2004. Bom, aqui eu trouxe para vocês, mas a essa hora não sei se a gente fala agora final de tarde, início de noite, né? Eu não vou ficar lendo e dizendo para vocês quais são todos os incisos, as leis, os parágrafos que defendem e que promovem e garantem os direitos das pessoas com altas habilidades. Eu trouxe por quê? Porque toda vez que alguém, né, de alguma forma, impedir, colocar barreiras, estabelecer limites e disser, mas tua filha, o teu filho não tem direito a isso. Tem. Está posto. Lúcia, mas onde é que eu consigo todas essas leis? Essa apresentação, de alguma forma, a gente vai tentar viabilizar para que todos vocês tenham acesso e também, quando precisarem sobre leis, reuniões para fazer com a escola para mostrar, olha, minha filha tem direito a esse atendimento, está ali na lei, nos procurem na FADERS, que nós temos tudo isso listado, né, os direitos das crianças, adolescentes e adultos com altas habilidades. Tá? Principalmente, coloquei ali em vermelho, é muito fácil, hoje em dia, a gente encontra quase tudo no Google, né? Colocar ali o que o artigo 59 da LDB de 96, né, prescreve para e garante como direito para as pessoas com altas habilidades. Vale a pena ir lá. Tá? Não esqueçam esse número. Ali embaixo, também, em 2005, marco importante dos NAS, que muita gente nos procura e diz, olha, os NAS não estão funcionando. O que fazemos? Fazemos isso que nós estamos fazendo hoje. Vamos nos reunir e cobrar os nossos direitos. Tá? Ali mais um pouco, 2007, 2008, são resoluções e leis que determinam algumas providências e direitos das pessoas com altas habilidades. Decretos, portaria, aquela 243, de 15 de abril de 2016, estabelece os critérios para o funcionamento, avaliação e supervisão de instituições públicas e privadas que prestam atendimento educacional a alunos com deficiência, com transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades, superdotação. Tá? Também ali está a referência, caso alguém queira ler na íntegra, tá? Vai ficar à disposição de vocês. E agora? Eu gosto de trazer sempre quem participou do nosso fórum da FADERS, fórum temático sobre altas habilidades, né? Eu gosto muito de trazer imagens das pessoas, das crianças, dos adolescentes, e trazer essas sugestões também para os professores. O que eu posso fazer numa escola para que as crianças que têm indicadores possam desenvolver todo o seu potencial? Projetos, construções, elaborar planos em conjunto com as crianças, as professoras, que envolvam desafios como esse. Tá? Ele parece complexo, mas não é. Utilizando alguns materiais bem simples, se pode, por exemplo, no pátio de um colégio, fazer um foguete, construir um foguete. Mas eu não sei como fazer. Procure ajuda nas universidades, com os estudantes, procure por nós, na FADERS, e nós vamos sugerir caminhos para desenvolver essas competências. E os mitos que ficaram ali no nosso título da palestra, né? Quantos mitos existem sobre altas habilidades? Quanto as mães e os pais têm de ouvir, né, sobre as crianças quando tu levas para a escola? Olha, minha filha ou meu filho precisa de atendimento. Mas qual é o problema dele? Não, é que ele já construiu esses conhecimentos aqui, por exemplo, sobre matemática. Né? A criança está lá no 2º ano do ensino fundamental e já está adiante num nível, por exemplo, de 6º ou 7º ano. O que eu faço? Aí, novamente, se ouve.
a família está ensinando demais em casa. Para de forçar essa criança. Então, existem vários mitos, nós vamos passar um pouco sobre eles aqui. Vamos ver se vai adiante. Ali, aquela imagem que está ali é porque ela é de um menino com aquela cara aquela expressão de tédio, né? Mas, às vezes, por alguma questão, na hora que a gente passa a apresentação, a imagem não vem, mas não há problema. Bom, os mitos que já se estabeleceram sobre as pessoas com altas habilidades, eles acontecem em diversos âmbitos, né? Por exemplo, mitos sobre o desempenho. Um dos que mais causa transtornos e, às vezes, desavenças em conselhos de classe é o de considerar que uma criança ou uma pessoa, porque ela é superdotada, que ela vai ter um alto desempenho acadêmico em todos os componentes curriculares, né? Então, esse é um dos mitos que nós precisamos questionar, né, e desconstruir. É muito raro, ainda se fala muito, por exemplo, de Leonardo da Vinci, né, como um exemplo de uma pessoa que teria uma inteligência geral, mas, de fato, se nós formos ver os estudos sobre altas habilidades, as pessoas têm interesses, têm campos de conhecimento nos quais elas têm um desenvolvimento mais profundo ou mais avançado, e, em outras, elas estão numa linha de tipicidade, né? São típicas em determinados comportamentos. Isso é bastante comum, né? Os mitos escolares. Que a criança, na escola, se ela tiver altas habilidades, ela tem de, por exemplo, esperar os outros, tem que fazer as suas atividades, esperar os outros terminarem, e, muitas vezes, elas se tornam o ajudante da turma, o monitor do professor, né? E aí as suas capacidades, as suas, enfim, habilidades não são desenvolvidas, tá? Bom, os mitos relacionados a gênero também, né? Tanto que existem ainda vários trabalhos, várias pesquisas sobre por que os meninos são mais identificados do que as meninas, né? Então, não existe nenhuma interferência do gênero no QI ou nas habilidades e competências das pessoas, né? Então, se vocês quiserem pontuar, eu já estou precisando tomar uma aguinha aqui, já agradeceria se alguém falasse. Porque senão as pessoas que estão nos acompanhando online não vão te ouvir. Você estava louca para falar no microfone, né? Aqui conversar comigo. Vem. Eu gostaria. Por favor. Tudo bem, na verdade, nós comentávamos que é uma sociedade patriarcal, então, provavelmente, os meninos brancos, hétero, de classe média. Também, Lúcia, acrescentando um pouquinho a questão do machismo também, né? Porque a impressão que dá é que um menino inteligente é bonitinho. Ai, que bom, o menino pode ser inteligente. E menina é obrigação. A menina é esforçada. Isso aí. A menina é esforçada e o menino é inteligente. E isso é errado, né? Porque a menina também pode ser superdotada, não só os meninos. Eu acho que a questão da nossa sociedade machista é muito esse mito. Vocês viram que a gente... Câmbio? Só quero comentar, essa questão ela é muito real, porque pesquisas que já foram feitas em relação a gênero, eu já fiz um levantamento de pesquisas internacionais sobre exatamente esse tema da proporção em diferentes países da identificação de meninas e meninos de uma faixa etária similar. E em diferentes países do mundo, mais ou menos entre 70% e 75% das crianças identificadas são meninos. E esse número se repete em diferentes países, inclusive aqui no Brasil. Então, é uma coisa muito... extremamente. Alguma coisa? Só antes de voltar o microfone para a Lúcia, eu queria agradecer muito a presença da Patrícia, que falou conosco agora,
Patrícia Neumann, que participou conosco do primeiro ciclo de palestras, também uma super estudiosa no assunto, não vou falar todo o currículo, né, Patrícia, nem lembraria aqui, e também altas habilidades, e que está conosco por aqui. Então, muito obrigada pela tua participação, e já aproveito também para agradecer a participação de uma palestrante deste nosso segundo ciclo, que está conosco também, assistindo, acompanhando pela internet, que é a Michele Cussoi. Então, muito obrigada também. Obrigada, Michele. Bom saber da Michele, é muito importante. Bem, sobre mitos relacionados a gênero, existem também vários outros que se pode estudar, como bem pontuou a Patrícia, né? E nós precisamos saber e questionar esses mitos, porque, justamente por causa desses mitos, muitas vezes o trabalho dentro da escola, o cotidiano da escola, acontece, mas com interferência de vários ruídos, né? Quem já teve contato, já leu material sobre o ruído na comunicação, o ruído na pesquisa, né? Eu ainda não, acho que não é o melhor termo para atingir todas as pessoas, mas essas interferências e tendências na pesquisa e no trabalho, elas atrapalham bastante o cotidiano escolar, porque, novamente, muitas pessoas não são vistas, né, no cotidiano, principalmente pelas pessoas que ainda não tiveram acesso à formação sobre altas habilidades, porque essas crianças não estão naquela caixinha, naquele perfil do esperado de superdotação, né? Como, por exemplo, nos programas de TV, que geralmente levam, né, crianças que têm um perfil acadêmico, né, são do tipo acadêmico, e, geralmente, como bem falou Patrícia e a Fátima, acho que diz também, e, geralmente, vão meninos, né? Então, novamente, as meninas não são vistas, né? Tanto que vocês viram no início da apresentação de hoje, eu coloquei várias fotos ali de moços que são importantíssimas para a história da humanidade, né? E muitas pessoas olham e não sabem nem o nome daquelas, né, pessoas brilhantes ali, simplesmente porque eram meninas. Tá? Existem alguns mitos relacionados à idade da pessoa também, né? Às vezes, até esses mitos estão refletidos na lei. Se vocês forem ler alguns parágrafos e incisos da legislação, mês passado, eu li um absurdo que existe também na questão do avanço escolar, né? Existe ali, num dos textos, uma recomendação de que não se pode proceder ao avanço escolar da criança da educação infantil para o primeiro ano. Alguma coisa nesse sentido. Eu fiz questão de não memorizar de tão irritante que é esse dispositivo, né? Como se tu tivesse ali a lei impedindo um ser humano de avançar, né? Então, é o absurdo dos absurdos, pela idade, enfim, por conceitos antiquados. Outra questão também da idade, que eu acho que algumas pessoas já deram conta, né? Se passar de uma determinada faixa etária, perdeu a oportunidade de identificar, já está muito velho. Não existe limite de idade para identificar uma pessoa. Tá? Da inteligência global, acredito que nós já falamos um pouco ali das múltiplas inteligências, mas, né, muitos pesquisadores questionam o QI como um número geral, tanto que quando nós vamos ler, quando nós recebemos um laudo, um psicodiagnóstico, nós vemos que existem várias funções cognitivas que são avaliadas ali separadamente para identificar o QI, né, para estabelecer o QI de uma pessoa. Então, essa questão do desempenho, da inteligência global, também nós temos que ficar atentos. Daí, ali, do QI. E eu deixei aquele espaço ali, né, em reticências, porque são tantos mitos que nós temos que desconstruir, né, tantas ideias preconcebidas, como nós já falamos ali, de gênero,
que a ideia é a seguinte: quanto mais nós pudermos alertar sobre o que é positivo para as pessoas, sobre os comportamentos reais, mais nós vamos facilitar, né, a desconstrução desses mitos. E aí ficam algumas perguntas que chegam muitas vezes para nós lá na FADERS. Por exemplo, onde estão essas pessoas, já que elas não estão sendo identificadas? Quantas são? Quem faz a coleta de dados, de informações, para se determinar numa determinada população quantas são as pessoas com altas habilidades? Como identificá-las? Quais são os suportes teóricos, quais são as linhas de pesquisa, as linhas de pensamento que nós vamos utilizar para identificar essas pessoas? E como atendê-las? Quais são os desafios encontrados no atendimento? Inúmeros. Quem está aqui, as mães e os pais que estão, sabem muito bem os desafios encontrados no atendimento. Quais são as instituições de ensino superior que oferecem formação para altas habilidades aos professores? Eu acho que eu deixei a pior pergunta para o final. Não sei. Mas nós temos pesquisado na FADERS, temos entrado em contato com as instituições de ensino, e até agora eu tenho um número para passar para vocês sobre essas instituições de ensino que oferecem formação em altas habilidades aos professores. Tá? Uma formação extensa, com um número suficiente de horas. O número é 0. 0. Tá? Nós temos... É 0. Tá? Mas lá em Santa Maria... 0. Tá? Se nós formos ver, por exemplo, nos cursos de medicina, né? A medicina, pediatria, enfim, outras especialidades. E aí nós temos que ouvir frases do tipo: mas essa criança, as mães e os pais vão ao pediatra e dizem: olha, essa criança aqui já está 1 ano e 2 meses e ainda não começou a caminhar. Cada criança tem seu tempo. Existem marcos de desenvolvimento humano, né? E as pessoas da área da saúde têm que estudar, os professores têm que estudar e ficar alerta. Olha, já estaria na hora de começar a dizer, né, a balbuciar as primeiras palavras. Ainda não começou. O que a gente faz? Espera mais um pouquinho, cada criança tem seu tempo. Não, nesse seu tempo, a criança vai chegar aos 4 anos sem falar. E na maioria das vezes tem oportunidade se passar por todo um atendimento adequado precocemente, né? Então, todas essas perguntas aqui, elas fazem parte do nosso cotidiano de pesquisadoras em altas habilidades. Tá? Bom, agora trouxe essa imagem aí. Ainda bem que não aparece ali o nome do pintor, que essa aí eu quero deixar como curiosidade para vocês procurarem de novo. Eu não sei se eu coloquei o nome dele depois. Eu fiquei colocando e tirando, pensando, vale a pena falar? Ele é fabuloso, né? E aí eu trouxe essa imagem para mostrar, por exemplo, como qualquer ambiente no mundo pode se tornar um ambiente de desenvolvimento de habilidades. Não precisa ser só numa sala de aula, por exemplo. Bom, vocês viram que eu trouxe ali perguntas anteriormente e eu vou tentar responder algumas, tá? Considerando que os dados das pesquisas e empíricos têm apontado um índice de altas habilidades de superdotação de 7,5% a 10%, isso considerando algumas pesquisas em dados mais antigos lá da OMS, que ainda não foram atualizados, encontra-se os famosos 3,5% a 5%. Então, isso também é motivo de debate entre as pessoas que estudam o tema. De qualquer forma, isto é, em média, mais de 4 milhões na educação básica e mais de 700 mil na educação superior. O déficit de educação e, consequentemente, de atendimento. E é extremamente significativo. Nós sequer chegamos a identificar 0,5% da população escolar com altas habilidades.
E lembra que hoje eu estava conversando com a vereadora sobre... Até aqui parece só lamentação, né? Ah, tem mitos, está tudo errado e tudo mais. Então, eu estou tentando passar mais rapidamente sobre isso, porque a gente quer falar também de avanços hoje, né? Mas essa é a realidade. Nas pessoas com altas habilidades, esse direito de identificação é negado aos mais de 4.670.000 estudantes não identificados. Isso com dados de 2017. Agora, certamente, a situação deve estar pior. Tá? Aqui eu trouxe a tradução de algumas habilidades, interesses e estilos preferenciais das pessoas, né? Em que habilidades, em que interesses as pessoas podem desenvolver altas habilidades. E isso aqui não é nada perto das outras possibilidades que existem de traços de identificação, de ideias para identificar, de comportamentos para identificar. Tá? Esse aqui também eu não vou detalhar, porque, por exemplo, existe uma disciplina, um componente curricular inteiro só para tratar desse quadro aqui, né, nos cursos que nós preparamos para a FADERS. Bom, e agora nós vamos tentar falar um pouco sobre avanços. Sabendo, então, que existem pessoas com altas habilidades no mundo, que eles podem ser identificados por especialistas, o que a gente tem que ter coragem de dizer, às vezes? Que a gente tem razão, né? Porque, às vezes, de tanto debater no meio acadêmico sobre, olha, claro que devemos respeitar as opiniões das pessoas, mas, em determinados momentos, seria saudável a pessoa que avançou nos estudos dizer, olha, neste ponto aqui, eu estou certo. E quais são os elementos que eu vou utilizar para dizer que eu estou certa? Né? A minha experiência em sala de aula e os dados das pesquisas. Ler e apresentar. Olha aqui, a documentação que existe é essa. Então, não ter vergonha de dizer, em determinados momentos, que tu tens razão. E outra, isso pode ser feito. Qual é a prova de que pode ser feito e que podemos avançar? Estamos aqui hoje. Então, várias pessoas que podem estar nos assistindo no canal do YouTube, em outros lugares mais adiante, se ficar gravado. E aqui, nós já estamos nos mobilizando. Tá? Outra questão que é muito importante para a pessoa com altas habilidades, não ter vergonha de ser inteligente. Em algumas culturas, em algumas situações, né, tanto no nosso estado como no país todo, muitas vezes a pessoa sente vergonha de ser inteligente. Ah, não, isso aqui eu não vou responder, não vou nem levantar o braço, que daí vão achar que eu sou muito inteligente. É a mesma coisa de assim, não vou abrir os olhos, porque senão vão ver que eu tenho os olhos castanhos. Tá, isso aí eu não posso mudar. Então, né? Claro que existe uma diferença entre usar isso de forma arrogante e usar e verbalizar, demonstrar de uma forma corriqueira. A inteligência é uma característica do ser humano. Por que se envergonhar disso e esconder? Né? Então, trabalhar isso desde cedo com as crianças. Obviamente, ninguém é melhor do que ninguém, as pessoas são diferentes. Em equipe, talvez seja mais eficiente, né? É mais ou menos o que nós estamos fazendo agora, e a mobilização das pessoas que foram lá conversar com a vereadora e disseram, olha, nós precisamos fazer alguma coisa. Mobilização. E outra, que nós não podemos deixar, que é um lema, né, dentro do nosso trabalho de inclusão das pessoas com deficiência e com altas habilidades, é nada sobre nós sem nós. Então, se as pessoas estão falando sobre nós, sobre a nossa questão, vamos ficar atentos para ver o que estão dizendo. E tudo isso, voltando lá em cima, tu podes dizer que tu está certo no que tu está pensando, mas, de vez em quando, se tiver que optar entre ser gentil ou ter razão, vamos tentar ser gentis, né? Tentar equilibrar essas questões. Bom, e aí nós estamos em que município hoje? Caxias do Sul. Quais são os números de Caxias do Sul? 523.716 pessoas. Professora, está errado, meu irmão nasceu ontem, é 717. Tudo bem, pode ser também.
Haveria, portanto, 52 mil pessoas com algum indicador de altas habilidades aqui no nosso município. 26 mil pessoas com indicadores de altas habilidades, se a gente for considerar só aquele índice lá menor da OMS. No ensino fundamental, 52.811, potencialmente com 52 mil pessoas, e 5.280 potencialmente com altas habilidades. Essas 5 mil crianças e adolescentes já estão todas identificadas aqui? Só 4 mil? 3. 2 mil e não se fala mais nisso? Também não. Pois, então, está na hora de avisar o pessoal, né? Falar mais sobre isso. Então, estão aí os números. Ensino médio. 14.475 alunos matriculados no ensino médio. Ou 1.447 potencialmente com altas habilidades, considerando aquela margem de 10%, tá? Não é menos. Tá? Eu fiz questão de colocar números porque, para determinadas atitudes, providências que se tem que tomar na vida pública, né, vereadora, a gente precisa de números. Eles são necessários, então nós temos de apresentá-los. E agora, o que faltou falar? Alguém tem alguma pergunta antes de avançar? Tipo, que hora é a merenda? Quando é que eu recreio? Posso sair mais cedo? Quem é que trouxe o lanche? Cuca. Cuca de doce. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Como alguém amador, que tem uma mãe da minha escola que incentiva muito a Cirlei, né? E dialogamos muito sobre essa... Eu tenho uma experiência como diretor de escola, professor universitário, e aí eu estava fazendo uma recordação na minha memória, né, acadêmica. Não se fala nisso no espaço escolar, tampouco no ensino superior, como tu mesmo colocasse. Sempre é crianças com inclusão, com defasagem da aprendizagem e vice-versa. Me coloco aqui, trago uma reflexão, um questionamento, que você não trouxe aqui, você colocou muito bem, o oposto disso, que é a grande reflexão que a Cirlei sempre faz comigo. O oposto disso, sabemos diagnósticos, leis, enfim... E a defasagem do não talento que eles têm acaba interferindo no processo escolar da inclusão dele. E esse é o desafio para nós como escola também. Tanto é que nós estamos aqui, né? E tentar como trabalhar essas crianças. Sabemos todo o potencial dele, mas o não talento que precisa ser desenvolvido. Vou dar um exemplo: socialização, ou até mesmo inclusão no sentido relacional, enfim... Algumas temáticas ou temas que ele não tem habilidade, né? Por exemplo, é bom matemática, mas tem uma defasagem em outra área, né? Nas linguagens. Então, como tu pode nos orientar ou nos apontar caminhos da melhor forma de conduzir isso? Perfeito. Enquanto tu estavas falando, muito obrigada pela tua pergunta. E aí eu podia até tomar minha água aqui para não perder a voz. Mas isso é muito importante porque me lembra a questão que vai aparecer ali depois da assincronia, né? Então, a Linda Silverman já fala nos seus textos, nas suas palestras, sobre a pessoa superdotada é assíncrona por natureza, por definição, né? Muito obrigada. Por quê? Como eu estava falando antes, quando citei Leonardo da Vinci, né, e talvez ele tivesse os seus problemas também, e tinha, a pessoa que tem indicadores de altas habilidades, frequentemente, ela vive com algum nível de desconforto, às vezes sofrimento, às vezes irritação. Por quê? Em todas as pessoas, as crianças também que eu identifico, né, no meu escritório privado, até agora, eu faço esse estudo desde 1998, eu comecei já a identificar empiricamente meus alunos em sala de aula, né? Eu nunca encontrei, até hoje,
uma criança, um adulto com altas habilidades que tivesse alto rendimento em todas as capacidades intelectuais, sociais, psicomotoras. Até hoje, não houve caso. E continuo lendo e estudando para verificar se há. Existem casos de sucesso na escola, né, de alguns alunos que têm um desempenho acadêmico, né, próximo do brilhante, em todos os componentes, mas, em geral, em uma outra habilidade, em uma outra dimensão, vai estar num nível típico. E aí, o que acontece? Como é que a gente pode trabalhar isso na escola? Enfatizar muito no projeto político-pedagógico, nos estudos com o corpo docente, que todas as crianças têm que reconhecer os seus potenciais, saber se conhecer, e que não existe essa perfeição, né? Quando tu fores planejar, enfim, teu currículo, existem várias etapas, né, da construção dos planejamentos na escola. Existe o projeto político-pedagógico, que ele é mais perene, e existe o plano anual. O plano anual ele é baseado nos parâmetros curriculares nacionais, né? Então, partindo desses parâmetros, e aí conhecendo o grupo de alunos, conhecendo o corpo discente, o que se faz? Se trabalha por meio de sondagens. No início do ano, eu lembro sempre de quando eu estou na escola, né, que nós temos, nas 3, 4 primeiras semanas, nós fazemos várias atividades com os conteúdos que são daquele ano. Tá? Vamos dizer que eu seja professora de 4º ano do ensino fundamental. Tem ali a lista de habilidades e competências que eu tenho que desenvolver com essas crianças ao longo desse ano. Então, eu faço as primeiras atividades e detecto que tem ali uma criança que respondeu muito bem a determinados exercícios de revisão que eu estava fazendo para planejar os próximos passos, né? Mas teve dificuldade, por exemplo, lá na atividade de educação física no pátio, né? Então, o que eu vou fazer? Vou dizer, olha, não vou chegar para a criança, me aproximar e dizer: como é que tu é tão boa nas provas e aqui tu não consegue saltar com um pé só? Tá, não consigo. Em vez de me criticar, o que tu podes fazer? Vamos, em conjunto, em rede, aí nas reuniões pedagógicas, por isso elas são tão importantes, levantar. Quais são as habilidades e competências do 4º ano? Essas. Tá? Os alunos que já estão bastante avançados, o que nós podemos fazer? Podemos desenvolver conteúdos da etapa seguinte. E os que estão aquém, o que eu posso fazer? Vamos oferecer os subsídios, vamos oferecer atividades para que essas crianças possam desenvolver. Então, tem que ser um trabalho com todos os professores da escola, né, a coordenação juntos. E, de novo, vou dizer, e por isso estava falando com as gurias aqui no início, né, da experiência da escola. Você toma água. Me ajuda. Vou agregar aqui que já veio um insight, né? No fundo, quem vive na vida é a formação docente. Porque mesmo o coordenador tendo esse movimento, a dica é muito interessante, tem habilidade para aquele e acaba sendo obsoleta a aula, porque ele já superou aquela habilidade. Tem outros que podem ser desenvolvidos, continuar se desenvolvendo. Perfeito. Faz isso na prática é o educador. Então, talvez aqui emerge na minha reflexão, partindo no meu contexto, né, a formação docente. Esse olhar atento a cada aluno, olhar individualizado, né? Essa formação continuada do corpo docente da escola ela é muito importante. Às vezes, nós pedimos, solicitamos que haja todo um cuidado, um olhar para os alunos, né? E a gestão, ou a mantenedora da escola, ou a CRE, a Secretaria de Educação, não olha para os professores, porque, muitas vezes, entre o grupo de professores, existem alguns com indicadores de altas habilidades que também não são percebidos e poderiam colaborar com isso, né? Se nós colocássemos ali o número de professores de Caxias do Sul, né? Quantos ali tem com altas habilidades que não são vistos, né? Mas é muito importante também desenvolver as habilidades sociais para
tratar de um assunto que, às vezes, deixa as pessoas um pouco desacomodadas, né? Que é assim, ó, existe ideologicamente, dependendo de determinados autores, um esforço em determinados ambientes acadêmicos para dizer aquilo que a gente já viu. Ninguém é melhor do que ninguém. Tudo bem. Mas, sim, nós não podemos fugir, né? Nos esconder e dizer que não existem pessoas mais inteligentes. Existem pessoas mais inteligentes. Ah, mas eu não consigo ter um desempenho tão bom quanto o da minha colega. Isso é a vida, isso é uma terça-feira. A gente não vai ser bom, nem boa, nem inteligente, nem o máximo em tudo. E algumas pessoas, sim, são mais rápidas, são mais profundas, são mais intensas, são mais inteligentes. Então, esse trabalho emocional de aceitar que isso existe, mas também a pessoa que é típica, que não tem indicadores de altas habilidades no grupo, ela também tem que ser valorizada, porque ela pode, sim, ir muito além do que está, muitas vezes. Então, esse é um trabalho, de novo, que envolve o planejamento escolar, projeto político-pedagógico, o plano anual, e os professores de níveis diferentes, as professoras de níveis diferentes, trabalharem mais em conjunto, né? Em algumas escolas se faz, às vezes, esse trabalho de, não exatamente avanço escolar, mas uma criança que está num nível típico, por exemplo, no 3º ano do ensino fundamental, mas em produção textual já está num nível mais 2 ou 3 anos à frente. Por que essa criança não pode, de vez em quando, uma vez por semana, assistir a aula de redação lá do 4º ou do 5º ano? Né? Se for planejado com a escola, se for bem organizado, why not, né? Por que não? Pode ser. Mas dentro daquela ideia de que todos têm de participar, né? Todos têm que ouvir, todos têm que poder se manifestar. E eu gosto de trazer essa experiência, porque as pessoas que já me conhecem aqui sabem, eu sou professora de sala de aula. Eu sei aquela questão de estar certa, né? Eu sei o que é tu estares com 35 alunos na sala de aula e tu precisares desenvolver, por exemplo, quais são as características do texto narrativo. Né? E tem uma criança que mal consegue escrever um parágrafo ali em 40, 50 minutos, e aquela outra que é super entusiasmada e que já escreveu, já está com o texto pronto e quer ir adiante. É claro que uma professora sozinha na sala de aula ter de lidar com todas essas crianças é um desafio muito maior, porque o ideal, né, dos filmes e da literatura, da professora prescrever uma atividade e todos fazerem mais ou menos no mesmo ritmo, já era. Quem espera por isso, né, sem chance, não é... Né? Ali, a Fátima. Nesse sentido, só queria contribuir que me parece que existe um aspecto anterior, que é a formação docente mesmo. Porque eu penso que, se a gente quer chegar no aluno, tudo que a gente quiser mudar no aluno para melhor, para desenvolver, passa pelo professor. Não adianta a gente achar que não. Passa pelo professor, né? Então, assim, eu acredito que a gente tem que fazer o processo pelo projeto pedagógico, etc., etc., mas, para isso, o professor tem que, minimamente, entender o que são altas habilidades. Ele tem que ter essa visão, senão ele não vai participar. E uma dificuldade que eu vejo, e a nossa rede, né, federal, a gente tem toda uma condição muito boa, né, de projetos e tudo mais, mas eu percebo que, antes da gente começar a falar, né, no nosso projeto, que a gente tem lá de extensão, a gente conhecia nada, praticamente. E quando a gente começou a fazer, né, nós fizemos várias lives na pandemia e vários materiais, os professores disseram, nossa, eu fiquei pensando assim, nos meus alunos, quanto será que eu tenho, né, que eu tive, que passaram por mim, lá. Então, assim, não tem, a gente falou aqui, né, tu falaste, não tem formação de professor, a gente não, e eu acho que não conhece, e quantos erros, de repente, comete, justamente por não conhecer. Então, acho que precisa ser feito um esforço para fazer chegar no professor isso, para que, minimamente, né, se eu sei
que eu posso ter, sei lá, 2 alunos, 4, né, independente do índice, eu vou ter esse olhar, assim como o professor tem um olhar para aquele que tem mais dificuldade, né? Porque geralmente o que não tem dificuldade ou tem menos dificuldade, tá, ele resolveu, tá ótimo. Vamos para o que tem e aí considero, né, a necessidade dele. E a outra questão que eu ia te perguntar é em relação a quando eu proponho atividades adiantadas, digamos assim, não sei se é esse o termo. Eu também tenho que ter o cuidado para o desenvolvimento cognitivo, emocional, né? Porque, de repente, eu tenho lá o meu aluno, eu não dou aula para os pequenos, né? Sei lá, no primeiro ano, mas essa criança ela não é um mini adulto. Então, ela pode ter lá a capacidade de desenvolver conhecimentos lá do 5º ano, 4º, mas ela continua sendo uma criança, né? É verdade. Ou vai chorar porque não ganhou a bala. Ou, assim, de repente, eu posso colocar um aluno lá de 6º, 7º ano lá com os adolescentes, mas ele está em outra fase, né? São outras demandas que não são aquelas. Então, acho que também aí exige um cuidado da escola. Sim, né? Esse é um outro cuidado. Excelente a tua fala. E trouxe um elemento que eu vou listar logo a seguir, mas já quero adiantar, que muito se fala da maturidade emocional da pessoa com altas habilidades, né? É um dos entraves, um dos impedimentos, por exemplo, para avançar uma criança, um adolescente para a série seguinte, ou 2 séries, ou 2 anos à frente, ou 3, né? E a argumentação, eu compreendo a preocupação da escola, de todos os entes envolvidos. Eu só não consigo compreender, porque eu sou uma pessoa de sala de aula, eu só não consigo compreender esse impedimento porque eu conheço a realidade escolar, tá? Emocionalmente, por exemplo, e olha que eu sou uma pessoa que comecei a trabalhar com escola, com os alunos de 2 anos e meio, né? Trabalhei em educação infantil, depois ensino fundamental, ensino médio, e agora ministro aulas em cursos de extensão em universidades, faculdades, tá? Se nós formos falar de maturidade, ela é bem relativa em todos os níveis. Quem já deu aula, quem ministra aulas aqui em ensino médio, sabe que, às vezes, a gente recebe adolescentes no ensino médio que não conseguem compreender um texto. Então, se eu recebo... E isso também é uma falha, claro, estrutural, todas as questões de educação do nosso país, enfim, existem muitos avanços, sim, mas, se existe aquela matrícula e a promoção dos alunos com deficiência, né, para não trancar um aluno por uma série de motivos, e nós chegamos ao ensino médio recebendo adolescentes e jovens adultos que mal conseguem compreender um texto, qual é o problema de uma criança com 9 anos estar no 7º ano? Claro que não vai se pegar a criança pela mão e dizer, hoje tu vais para o 7º ano. Não é assim, né? Tem que haver todo um trâmite, a criança tem de ser acompanhada, tem que ser avaliada, tem que passar por um conselho de classe, tudo tem de ficar registrado devidamente, né, no histórico escolar da criança. Mas eu tenho um pouco de reserva pelo meu cotidiano de professora de sala de aula quanto a essa questão, está imaturo. Quem aqui convive com adolescentes mesmo na escola? Só levanta o braço. Quem é que convive com adolescentes? Em casa, né? Tá. Então, vocês sabem mais ou menos o que eu estou dizendo. Conviver, alguns convivem em casa, outros na escola, né? Os adolescentes, em geral, de 14, 15 anos, qual é o nível de maturidade deles? O que se espera de comportamento de uma pessoa com 14, 15 anos, e com 10, e com 18? Né? E quantos adolescentes são pais e mães hoje em dia, né, que ainda não saíram da adolescente? Então, essa questão de maturidade, eu tenho um pouco de reservas, assim, quando se usa como impedimento. Não vamos acelerar essa criança porque ela não está com maturidade suficiente para ir adiante. Agora, para ser torturado todos os dias na escola
com ofensas, né, com bullying, com outras, e para isso ele tem maturidade, mas para ir para a série seguinte não. Então, eu acho que é um momento de, toda vez que se falar na questão da maturidade, pensar bem quais são os critérios e quem é que está citando a maturidade, se não é por outros motivos, né, menos nobres, como uma criança que avança na escola particular, né, 2 ou 3 anos, ela vai pagar menos para aquela escola, né, e vai se formar logo. Boa noite, Lúcia. Boa noite. Ela não quer falar, né, mas temos aqui uma prof de educação infantil e, como ela comentou aqui comigo, eu acho que é legal pontuar por que se a gente tira o aluno da sala de aula para fazer um reforço escolar em alguma disciplina que ele tem maior dificuldade, né? Por exemplo, nós temos lá, né, o programa assim no turno inverso, né, onde os alunos vão. Por que não poderia então tirar? Não precisa necessariamente tu botar na série adiantada, mas tu poderia ter um momento em que ele tivesse um contato com os conteúdos adiantados dentro da escola, não necessariamente com alunos de outras idades, né? Poderia ser feito esse trabalho, Pode. Né? E excelente vocês falarem isso. E é importante colocar, porque torna-se estranho quando é uma pessoa só. É muito triste quando a gente vê em cada turma tem 0 aluno superdotado, ou numa turma... eu tenho uma criança na minha turma. Não é uma, vocês viram os números aqui, né? Se é só uma que está saindo aí, sim, há outros problemas, né? Então, nós temos que, além da formação continuada dos professores, nós temos de rever outras questões. Sim, por favor. Essa parte melhora, questionamentos. Senão, eu fico só falando aqui, não tem graça. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Lúcia, parabéns pela tua excelente fala. Eu agradeço a tua ajuda. Nós estávamos comentando aqui... O monitor. Uhum. Eu estou te ouvindo bem. Pode falar, se precisar, eu repito a tua pergunta aqui. Mas era legal descer, porque quem está nos assistindo pelo YouTube... tá. Desce aqui com a gente, vem cá. Tem esses microfones de bancada. Desce aqui, vem cá. Até ficar mais próxima aqui. E já vou, enquanto tu te aproximas, já deixei ali falar sobre investimentos. Muito obrigada por ter descido aqui. Retomando, então. Uma boa noite. Boa noite, obrigada. E parabéns pela exposição. Eu queria comentar também, representando o curso de Pedagogia da Faculdade da Serra Gaúcha. Muito bem-vinda. E Faculdade Ideal, sobre a importância, eu e as minhas estudantes, sobre a importância também do monitor como um educador. Excelente colocação. Excelente. Os monitores, as monitoras, elas são essenciais, porque eu já convivi em vários ambientes, né, de sala de aula, eu, sozinha, como professora, né, tendo de desenvolver todas essas habilidades e competências. E o ideal, sim, é que em cada sala de aula houvesse pelo menos 2 pessoas para interagir, 2 pessoas responsáveis, né? Inclusive, para que, no futuro, não seja a professora e uma monitora, ou professor e monitor, 2 professores, 2 professoras, né? Porque o ambiente em que tu tens várias crianças, nós sabemos, quando a atividade envolve trabalho em grupo, atividade em equipe, pesquisa com centros de interesse, uma pessoa somente, obviamente, que não dá conta. Até que nós possamos evoluir como sociedade, eu digo, o nosso país, em termos de avançar em termos de disciplina, né? Porque nós sabemos quantos de nós aqui, né, vão para a sala de aula com um plano super legal, pesquisei durante a semana, eu vou trabalhar aqui, arrumo as classes em grupos, preparo o material, e quando as crianças chegam, às vezes, se uma criança chega à sala de aula com questões atitudinais inadequadas, compromete todo o trabalho. Então, quantas vezes
os nossos filhos, as nossas crianças, adolescentes, chegam em casa dizendo: a professora começou um trabalho muito legal hoje, só que não deu para terminar porque o coleguinha tal resolveu perturbar, agrediu o outro. Então, muitas vezes a professora e o professor perdem, e isso mesmo sim, não é investir, perdem tempo com questões disciplinares, de comportamento, né? Aí nós vamos entrar numa seara assim, que é cultural, né? De aprimorar, nós temos que avançar, e é muito importante que nós tenhamos estudantes da pedagogia, que seria interessante das licenciaturas, de trabalhar com as crianças, com a escola, que o ambiente da escola seja de profundo respeito entre as pessoas. E nós sabemos que atualmente existem questões aí que desacomodam e, às vezes, deixam as professoras, os professores bastante desapontados, chateados, né? Porque fazem um planejamento excelente, riquíssimo, mas algumas crianças não colaboram, né? Então, tem que se trabalhar na escola a valorização e a autoridade do professor. Não é o autoritarismo, né? A autoridade. Então, se o professor vai seguro, se a professora chega na escola, lá o coordenador, o diretor, a diretora, né, recebem: olha, professora, isso é muito importante para nós. Em que eu posso te ajudar? Né? E que a coordenadora pedagógica não seja uma fiscal de horário. Olha, hoje a senhora liberou a turma 1 minuto antes para o horário do recreio. Isso é inaceitável. Né? Então, essas coisas assim, de trabalhar em equipe, de ser atencioso, profundamente respeitoso com os alunos, e também, e eu vou falar ali um pouco, acredito, da parceria com as famílias, é fundamental. Falamos sobre os cursos de formação dos professores, ou seja, as licenciaturas, mas nas diretrizes curriculares nacionais das licenciaturas não há isto previsto. Não sei as diretrizes de cor aqui para expô-las, não seria o caso, acredito. Nem as da pedagogia de cor, não sei, porque elas são extensas. Mas não há esta previsão nas diretrizes curriculares nacionais. Então, me parece um processo anterior à licenciatura, né? Lá em Brasília, com essas determinações. Uhum. E o que tu deixas, por fim, para as nossas estudantes da pedagogia? Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço que tu viesse aqui. Poxa. Eu fico muito feliz de ver. Exatamente. Está ali. Está ali. Precisamos... o avanço... E aqui eu já vou falando em avanços. O que a gente estava falando tem profunda relação com o que nós discutimos agora. Então, para isso, são necessários investimentos. E aqui eu trago de novo, eu estava conversando também sobre isso com a vereadora hoje, sobre como já houve avanços, sim, tá? Convivendo com a realidade da escola. As escolas recebem verba, né, dinheiro, para arcar com os custos. Muitas vezes, em determinadas escolas, essa verba é totalmente ou parcialmente devolvida para o governo. Vocês sabiam disso? Por que, Lúcia, que esse dinheiro é devolvido? Porque é necessária toda uma mobilização para que os diretores e as diretoras de escola sejam acolhidos e bem capacitados também. Muitas vezes, eu acompanhei isso como professora de escola estadual, né? Muitas vezes os diretores não recebem orientações sobre como preencher toda aquela questão burocrática para usar aquela verba. Então, tu recebes aquele dinheiro dos fundos de educação, sim, existe verba, ela vai para as escolas, mas cada vez que a professora ou a diretora resolve, por exemplo, colocar um ar-condicionado numa sala de aula para que as crianças não padeçam com esse calor horroroso que existe no nosso estado, né? Hoje não está, mas a maioria das vezes é um calor considerável. Para tu colocares um aparelho de ar-condicionado, tu tens que passar por uma série de etapas, tá? Legais, etapas burocráticas. Tem que fazer pesquisa de preço, tem que ver se a empresa que vai te fornecer
aquele valor, aquela planilha, se ela está dentro dos critérios que o governo exige. Então, cada vez que um diretor vai usar esse valor, é tanta burocracia e, às vezes, falta de apoio, que ele desiste. Não, vou devolver isso aqui, porque senão depois eu posso ser acusado de usar inadequadamente essa verba por não ter sabido preencher todas as rubricas, todos os itens lá no sistema. Então, também os gestores das escolas precisam de apoio, né? Mas só trago a boa notícia falando sobre investimentos. Dinheiro há. Capital humano, nós acabamos de falar, né? Investir nos professores e oferecer os cursos e a formação. Notícia boa trago também. O IFSU está preparando um curso de formação em AE com disciplina de componente curricular de altas habilidades, coordenado por mim, e logo estará à disposição. Então, vocês acompanhando sempre as redes sociais, nossas, da FADERS, as minhas, vocês vão ter acesso e vão nos ajudar a divulgar. Tá? Capital cultural, investir na cultura, né? Todos os tipos de cultura. Pedagógico, a formação dos professores, das professoras, gestores. E o capital inovador, quais são as ideias que eu tenho na cabeça, que eu posso conversar com as pessoas do meu meio e produzir inovação, né? Que é o que nós estamos fazendo aqui, estamos inovando. Primeira vez que nós estamos falando, né, sobre esses temas aqui, né, nesse ambiente. E os desafios. A sincronia nós já falamos hoje, né? É um desafio lidar com o fato de que a pessoa com altas habilidades ela é, por natureza, assíncrona. Ela não tem todas as suas habilidades e competências desenvolvidas dentro dos mesmos parâmetros. Tá? A múltipla condição. Em algumas publicações mais antigas, vocês vão encontrar dupla excepcionalidade, né? A pessoa que tem alguma deficiência, algum transtorno global do desenvolvimento ou específico, e também indicadores de altas habilidades. Então, essa pessoa precisa do atendimento para tentar suprir e trabalhar com esses desafios de desenvolvimento, mas também precisa desenvolver as altas habilidades. Tá? A aceleração é o termo popular, mais popular atualmente, para o avanço escolar, que é o que a gente pode fazer também quando a criança apresenta condições de ir para o nível seguinte na escola. Tá? A compactação pode ser feita dentro do próprio nível onde a criança se encontra. Tá? Compactar o currículo. Tu podes diminuir o tempo que tu utilizas para desenvolver determinados conteúdos escolares dentro daquele próprio ano. Né? Suplementação se faz bastante nas salas de AE, mas pode ser feito também no currículo usual da série ou do ano onde a criança está matriculada. Complementação e o enriquecimento. O enriquecimento intra- e extracurricular, só esse tema aqui do enriquecimento já pode ser e deveria ser motivo de uma ou mais disciplinas ou componentes curriculares na universidade. Porque a própria palavra já nos traz, né? Enriquecer. E existe toda uma série de embasamentos teóricos, de prescrições, de ideias, de pesquisas que podem nos ajudar a fazer esse enriquecimento, tanto na própria sala de aula, quanto no turno inverso, ou em outros momentos que se possa convidar essas crianças a estudar. E no que é preciso ainda avançar? Em tecnologia, lembrando que tecnologia não é somente ter computadores e máquinas, né? A tecnologia pode ser, por exemplo, tu utilizares uma folha de jornal e pedir que cada criança leve uma folha de jornal e estabelecer para elas assim. Com essa folha de jornal, tu vai demonstrar o que tu aprendeste com a leitura da semana passada. E aí a criança tem, com aquela folha de jornal, em equipe, fazer alguma coisa. Então, tecnologia é um pensamento avançado modificando o ambiente. Inovação, nós já falamos, isso é acessibilidade. Acessibilidade não é só
rampas nos prédios públicos e privados. Não é só o piso podotátil, né? Acessibilidade é dar acesso à educação, oferecer esse acesso para todos. Diversidade, nós já falamos, a disciplina também no sentido de ter normas de convivência adequadas e soluções. Toda vez que nós pensarmos em um problema, em um desafio de altas habilidades, pensar junto, qual é a solução que eu posso buscar para isso? A gente sempre trabalhar com só, além de a gente trazer os problemas, né, que a gente diz se lamentar, vir com o problema e já com a solução. Ó, eu estou com esse problema, mas eu acho que dá para resolver assim. Vamos tentar juntos? Vamos. Tá? Outra questão importante. No momento que eu estava preparando essa apresentação, estava acontecendo o South Summit em Porto Alegre. Ano que vem haverá de novo. Que tal cada um de nós, na nossa escola, na nossa instituição, aqui na Câmara Municipal, já pensar o que nós vamos apresentar lá ano que vem? Tá? Aqui alguns tipos de atendimento, mas esses a gente pode deixar até para um outro evento, quem sabe, porque eu quero abrir mais espaço para nós aqui hoje, e eu trouxe um presente aqui que eu quero doar para a plateia também. Leitura também é essencial, né? Nunca descuidar da leitura. E a identificação pela provisão é um dos tipos de identificação que eu mais tenho estudado, que é a identificação que cada um de nós pode fazer na escola. Tá? Então, ao desenvolver as atividades que são do plano daquele ano, quando as crianças se destacam nessas atividades, o professor já pode ficar alerta. Não precisa passar questionários e listas de identificação. A gente pode usar o próprio trabalho do cotidiano para identificar as crianças. A gente pode visitar espaços fora da sala de aula, fora da escola também, para desenvolver altas habilidades. Tentar mudar o mundo, né? Que é o que nós estamos tentando fazer. Aqui eu trouxe uma coleção de literatura que falava sobre jeitos de mudar o mundo. Sobre plano educacional individualizado, também ficou para a próxima. Aqui eu trouxe só uma foto de uma parte de um dos planos que nós utilizamos. E o livro, para quem não conhece ainda, uma sugestão, o Toque, Toque, Plim, Plim, que ficou, né, famoso na história das altas habilidades aqui no Brasil, da Virgolin e seus parceiros. Aqui um outro depoimento que hoje eu não vou ter tempo de ler, mas vai ficar na apresentação, nós vamos deixar no modo de... É uma mãe que colocou um depoimento, eu pedi a ajuda dela, porque muitas vezes a gente vem também assim, a escola não está atendendo minha filha direito, porque ela tem outras habilidades. Então, também é bom conversar em casa com a criança e dizer, sim, a escola vai te ajudar, mas o mundo não gira em torno de ti, embora às vezes pareça, né? Então, ter esse equilíbrio é importante. Você não é melhor do que ninguém, mas também não é pior, né? Então, a gente tem que se valorizar. E ali, lembram daquela ilustração das meninas lá, as crianças brincando? O nome do artista é esse, ó, Leonid Afremov. Por que eu coloquei essa imagem? E no início eu nem me apresentei direito, eu queria completar a minha apresentação do início, que eu estou aqui porque eu queria ser piloto de avião, tá? Só para constar. E a frase que eu uso sempre, que algumas pessoas já viram a outra palestra, já estão cansadas, a maré alta ergue todos os barcos, né? Se a gente oferecer educação de qualidade para todos, todos crescerão com isso. Isso aí, por hoje. E muito obrigada. Aline, tu não tinha pedido a palavra? Obrigada pela paciência, pessoal. A Aline queria fazer algum comentário. A gente está com o tempo quase estourando, mas temos ainda uns 10 minutinhos. Boa noite. Como fã do teu trabalho, eu sempre adoro também te ouvir falar. Muito obrigada. Mas, escutando os coordenadores de escola e tudo, eu acho que a gente, do jeito que a gente, no nível que a gente está, que nem a gente disse, de 1938, ainda a gente vai para as escolas e chega como novidade, né? Então, eu acho que o que eu deixaria para as professoras também que estão escutando, para os alunos, eu acho que é fazer... eu não sei sobre altas habilidades. Beleza, vou fazer o meu melhor para essa criança. Se ele é altas habilidades ou não, vou fazer o melhor para o meu aluno, né?
Então, ficar esperando que eu seja formado ou que eu tenha um grande entendimento, eu acho que é muito tempo e nós empurrar mais para frente, né? Certo. Eu acho que, por enquanto, se a gente usar como escola, e eu tive isso com o meu filho, né? De uma escola que me olhou e disse assim, nós não sabemos. Mas se tu nos confiar, teu filho, nós vamos aprender juntos. E é isso que eles vêm fazendo. Então, conforme ele demonstra alguma coisa, junta todo o corpo docente da escola, né? É a psicóloga da escola que vem fazer um trabalho porque ele não está socializando legal. Né, ele avançou demais, então vamos ver o que dá para fazer de atividade extra. Não está precisando, o que nós vamos adaptar para essa criança? Então, é o querer o melhor para essa criança e juntos, né? Quantas vezes eles me chamam, Aline, está dando problema de comportamento, conversa em casa e nós aqui vamos fazer um outro trabalho. Então, eu acho que a melhor receita é estar abertos, né? Então, excelente fala, isso mesmo. Porque muitos professores, hoje a gente escuta de mães, que eu escuto muito das mães, né? Que eu trabalho com todas elas. A professora do AE acha que, de repente, devia ter passado por mim antes. Gente, é trabalho em conjunto. Né? Não querer ser mais do que a diretora, do que não sei o quê. É trabalhar em conjunto para o melhor daquela criança. Né? Então, isso que eu acho que falta, às vezes, né? Esse comprometimento do grupo escolar, né? Então, trabalhar junto. Se a criança é altas habilidades ou não, que nós estamos nesse processo de identificação, mas não, olha, já aprendeu, então, aquele lá nós podemos avançar. Perfeito. Precisamos de ajuda. É o que a gente chama de rede, né, Aline? Trabalhar em rede, todos. E eu acho que é a solução, por enquanto não se tem esse sonho que a gente gostaria, né? Perfeito. É isso para os professores e as escolas, é trabalhar. Não sei, vamos atrás. Mas o que essa criança precisa? E procurar por nós, né? Nós continuamos atendendo na FADER, sempre que precisarem de apoio, formação, entrar em contato conosco. Nós já temos agendado para o mês que vem, agora com o Viamão, e aí estamos preparando para agosto a nova edição do nosso evento de fórum temático. E eu digo que são super bem atendidos, né? Porque foram solicitados pela escola do meu menino, né? E vocês deram toda a orientação para a E, deram toda a orientação para a sala de aula e para todo o corpo docente que trabalha com ele. Então, eu digo assim, são bem atendidos lá e super indico. Muito obrigada. Lúcia, eu queria... Alô? Agora funcionou. Eu queria te agradecer... Queria te agradecer imensamente pela colocação aqui hoje. Eu acho que, sim, partilhando um pouquinho da angústia do pessoal que também é do ramo, né, de educação e de escolas, a gente carece desse conteúdo e, principalmente, de pessoas disponíveis, como, né, tu veio até, como a Marisol vem trazendo, e também desse movimento de mães que agrega muito para a educação. A gente precisa de pessoas que nos deem respaldo nesse momento, até que a gente chegue num contexto onde a formação docente já venha com isso da base. Mas o que a gente pode fazer agora é justamente isso, é fomentar esse conhecimento, mesmo que ainda superficial num determinado momento agora, para que a gente possa evoluir. E partilhava um pouquinho ainda até aqui com a Inês, 2 pontos que eu acho que são bem importantes. Eu tive a oportunidade, em 2019, de frequentar algumas escolas e conhecer o sistema educacional de Israel. Israel já tem escolas específicas para alunos com altas habilidades. Perfeito, é isso mesmo. E isso é diagnosticado pelo próprio governo no 2º ano no fundamental, através de uma avaliação que eles fazem com todos os estudantes, e aí eles fazem o encaminhamento para essas escolas com altas habilidades. Claro que a gente está falando de um contexto ideal, onde eles já se organizaram em relação a isso, mas um ponto que eu vejo que é bem importante é que a gente enxergue e se inspire em contextos onde a gente vê que dá certo e a gente vê que é possível, né? Eu acho que esse é um ponto bem importante. E outra questão que casa muito com o que a Aline trouxe, né, da realidade que a gente vive,
é muito mais do que uma legislação que traga tudo pronto, é elaborar estratégias dentro de cada contexto, porque cada realidade é diferente de cada aluno com altas habilidades e com superdotação. Então, que a gente elabore como escola, muito mais do que seguir uma legislação, estratégias focadas em cada um, para que a gente tenha um objetivo da educação, que é, de fato, né, promover, não só a nível intelectual, mas a nível de formação cidadã também. Então, só para fechar. Perfeito. Isso. Muito obrigada pelo teu fechamento. Já vi que já temos mais candidatos a palestras para as próximas edições aí. Eu só, antes da última fala, eu queria deixar como nós estamos com o tempo, eu vou deixar assim, ó. Eu tinha trazido ali uns desafios, aí meu amigo Lucas até ficou com eles ali, e o Arthur também, porque eu tenho uma caixa cheia de jogos, de desafios para todas as inteligências. Eu sempre brinco, né? Nas raras vezes em que eu viajo, o pessoal, geralmente da minha faixa etária, assim, mais antiguinha, né? Frequenta lojas com outros objetivos, e a minha diversão é procurar lojas de jogos, de desafios e de livros, e eu trago. Então, estão ali, vamos ver se numa outra oportunidade, de repente, a gente faz só uma formação com estratégias, né? E eu deixei aqui um presente da FADERS, a nossa cartilha de altas habilidades, eu vou deixar com a vereadora. Então, quem quiser levar esse presente, esse manual, ela está à disposição no site da FADERS, online, a cartilha. Mas, às vezes, algumas pessoas gostam de ter, né? Manusear, folhear, ver as ilustrações ali coloridas. Eu vou deixar nas mãos dela, porque eu iria fazer uma dinâmica de sorteios, mas o tempo foi. Então, o sorteio fica para a próxima vez. Muito obrigada, vereadora. A gente que agradece muito, Lúcia. Eu só quero fazer alguns recados importantes. Lúcia, fica por aqui, tá? Primeiro, lembrar vocês, então, das próximas palestras, né? As próximas, vocês receberam na entrada aí um folderzinho, os meus estão aqui, que as próximas a gente vai fazer virtuais, então. Nós falamos sobre isso, a gente adoraria que todas fossem presenciais, mas a gente sabe também das dificuldades de deslocamento, né? A gente sabe que às vezes é mais simples, e os nossos palestrantes também, muitos são de outros lugares, então teriam essa dificuldade. Talvez a gente achou que seria mais fácil. Então, 20 de junho, não está ali ainda, 20 de junho. Por que preocupar-se com os superdotados? Que é a Michele Cussot, que está nos acompanhando também pelas redes. No dia 13 de julho, superdotados, desafios para pais e professores, com a Maria Lúcia Sabatella. E no dia 9 de agosto, que é, aliás, a Semana das Altas Habilidades, Semana Municipal das Altas Habilidades, né? Nós aprovamos este ano, por unanimidade, essa lei nesta casa, e vai ter a organização dessa semana pela SMED. A Valéria está aqui já, né? A gente já está pensando em algumas coisas que a frente possa contribuir também. E o palestrante do dia 9 de agosto é o Francisco Salles, que vai falar sobre a superdotação além da habilidade, como fatores não cognitivos podem interferir na manifestação das potencialidades. Eu tinha separado aqui também que queria fazer um agradecimento para quem está participando. Deixa eu ver se eu consigo fazer rapidinho. A Unicentro, é a nossa Patrícia Neumann, né, do Paraná, o La Salle Carmo, Emílio Meyer, o Caminho, né, Rede de Ensino, Luiz Covolan, a Escola Vitório Rec, a Faculdade Ideal, que tem essa turma aí, que legal. Não sei se é da Ideal ou do FSG que estava a turma, mas enfim, que a prof é das duas, né? A Escola Amor Maior está conosco, vários pais e mães aqui, ó, filho estuda na 7 de setembro. Também aqui o Instituto Federal de Educação, a Fátima conversou conosco, a SMED representada, Escola Nova Esperança. Tinha representantes também da Secretaria de Saúde aqui conosco, a Escola de Educação Infantil Alegria do Saber, a Faculdade Anhanguera, Uniaftec, Carlin Fabres, enfim, eu quero agradecer muito a todos. A gente precisa fazer um agradecimento também muito especial para a equipe de comunicação aqui da Câmara de Vereadores, para o pessoal da TV Câmara, que está aqui conosco, ficou um pouco além do horário deles aí hoje para nos acompanhar. A Maitê também, que é uma das assessoras aqui da presidência, estava aqui conosco. Aos meus assessores do gabinete, né, que estão envolvidos sempre, a Milena e o Samuel, muito obrigada. As meninas intérpretes de Libras, muito obrigada por tornar mais acessível
esse nosso encontro. Muito, muito, muito obrigada, em nome de toda a Frente Parlamentar. Rapidinho, fazer uma referência que estava nos acompanhando também pelas redes e mandou recado, o vereador Elisandro Fiuza, que faz parte da nossa Frente Parlamentar, não pôde estar aqui, mas estava acompanhando, a Cláudia Bittencourt, a Eliane Lorenzi, a Carla Valentini, nosso amigo Gabriel Bressan, muito obrigada também pela companhia de vocês por lá. Para finalizar, Carla, que bom. A Carla, Psicologia da UX, também está online conosco, diz a Cirlei. Que coisa boa. E quem não está, né, quem não conseguiu assistir, até para pessoas que vocês queiram indicar, isso fica, né? Vai ficar nas redes sociais da Câmara. Para quem ficou curioso até sobre as palestras do primeiro ciclo, que foram as do ano passado, a gente tem todas elas disponíveis, né? Tem no meu canal do YouTube, tem também no da TV Câmara, né? TV Câmara Caxias. Então, por favor, fiquem à vontade. A nossa ideia é sempre falar muito, cada vez mais sobre esse assunto. Para encerrar, eu queria fazer um agradecimento muito especial a todos vocês que presencialmente estiveram aqui conosco. E para a Lúcia, eu queria convidar a Tassiana, a Cirlei e a Aline, só para lembrar vocês, venham aqui só para ajudar. Essas mães... Vem, Cirlei, só para... Não vou fazer nada para ti, tu vai me ajudar a entregar um presente para a Lúcia só. Essas 3 mães que estão aqui, elas são as grandes responsáveis por todo esse trabalho que a gente tem feito, né? Quem acompanha o trabalho da Frente Parlamentar sabe que foram elas que no início do ano passado, no início do mandato, vieram aqui, conversaram comigo, falaram sobre as dificuldades, pediram ajuda. E eu sempre digo que elas vieram pedir ajuda, mas elas me ajudaram. Porque eu acho que todo mundo que se envolve diretamente nesse assunto sai muito maior do que entrou. Então, eu quero agradecer imensamente a elas, mas neste momento elas estão aqui só para ajudar a Milena a entregar uma lembrança em agradecimento à Lúcia. Foi uma das pessoas, inclusive, indicada por elas, claro, para participar. Então, por favor, para a foto oficial, para a entrega de uma lembrancinha da Câmara e nossa da Frente Parlamentar. Quanta gentileza. Só não vão embora para a gente fazer uma foto oficial todos aí, tá? Gente, obrigada. Vamos descer? Melhor descer ou melhor subir? Ou melhor daqui para lá? Eu fico aqui. Tá. Vamos descer e ficar aqui assim, ó, todo mundo, que daí a gente consegue fazer uma foto de lá para cá, assim. Gurias? Aqui, ó. Protocolarmente, então, a gente só vai encerrar. A gente dá nesse momento por encerrado. Agradece a quem nos acompanhou também virtualmente. Muito obrigada a todos. Esperamos vocês na próxima palestra, dia 20 de junho, pelas redes sociais e pela TV Câmara. Boa noite.